Vamos lá, atenção agora. A modelo Mariana Goldfarb, nós já falamos sobre isso. A ex-esposa do ator Cauã Raymond, ela fez uma revelação, deixou muita gente assustada, que ela está sendo perseguida nas redes sociais. E aí nós fizemos uma reportagem que ficou pronta agora, e eu vou colocar no ar, para falar não só desse stalker que está fazendo um inferno na vida dela, mas para falar também de outras mulheres, às vezes anônimas, e pode acontecer com você que está me assistindo, que começam a ser perseguidas por homens que colocam na cabeça que aquela mulher que eles estão vendo, ou pela TV, ou por uma rede social, aquela mulher nasceu para ser dele. E o cara vai criando uma fantasia e ele vai tendo percepções que colocam em risco a vida dessas mulheres. Cada vez mais o ambiente digital ele está produzindo esse tipo de homem. O cara, ele se encanta de tal jeito, ele começa com um oi, faz um elogiozinho aqui, outro acolá, e quando a mulher se dá por conta, o cara já tomou conta de tudo. Ele pensa que um dia ele vai conseguir conquistar o coração daquela mulher. Quando isso acontecer com você que está me assistindo, você tem que acender um alerta. E a reportagem vai te explicar consequências desse tipo de homem. Vamos ver? A gente vive assim, vive com medo. Mensagens insistentes, ameaças, invasão de privacidade. Eu já bloqueei, aí vai e cria outra página. Como que a gente faz? O que parece apenas admiração pode esconder um crime grave. E é viver assim, não é bom. O stalking ou perseguição tem feito cada vez mais vítimas, principalmente na internet. O alerta ganhou força depois que a modelo Mariana Goldfarb expôs uma situação que vem tirando o sono dela. Nas redes sociais, ela mostrou mensagens insistentes enviadas por um perseguidor que não aceita o silêncio. Mesmo sem qualquer resposta, o homem continua enviando declarações, afirmando que ela será dele e que não vai desistir. Gente, eu não tô achando isso engraçado, não. Tô recebendo mensagem de vocês rindo, mas eu não tô achando isso engraçado, não, cara. Dizem que remédio pra maluco é maluco e meio, né? Só que nesse caso, tem alguns casos que a gente não alcança, não atinge, entendeu? A modelo contou que já bloqueou o perfil diversas vezes, mas o perseguidor cria novas contas para continuar o contato. A situação gerou medo e escancara uma realidade cada vez mais comum. A perseguição que começa no mundo digital, mas pode ganhar proporções perigosas. Isso não é interesse, é invasão. Por trás disso também, geralmente, existe uma dificuldade de lidar com a rejeição e com limites. A pessoa cria uma fantasia de vínculo e passa a acreditar que tem algum tipo de direito sobre o outro. E o que define esse tipo de crime é a repetição. O stalker não age uma vez. Ele insiste, envia mensagens, tenta contato, segue a rotina da vítima. Em alguns casos, chega a aparecer nos mesmos lugares. Essa perseguição constante pode gerar medo, ansiedade e até risco real de violência. O perfil do stalker costuma envolver obsessão, necessidade de controle e dificuldade de lidar com rejeição. E o que começa no mundo virtual pode ultrapassar a tela rapidamente. Quanto mais exposição, mais combustível para essa obsessão. E é isso que pode escalar. Começa com insistência, evolui para controle e, em alguns casos, pode chegar a ameaças ou até violência. Por trás das mensagens e das ameaças, existe um padrão de comportamento. E, em alguns casos, o próprio perseguidor admite como age. Em uma entrevista reveladora, uma jovem que prefere não se identificar conta que chegou a controlar todos os passos da vítima. Ela diz que sabia onde a pessoa morava, trabalhava e que o objetivo era ter poder sobre a vida dela. Queria ser uma pessoa que ela sentisse saudade de mim, nunca me deixasse, sentisse necessidade em falar comigo. Quando a relação não é correspondida, a admiração dá lugar à ameaça. Se a pessoa demonstrasse alguma ação de querer me deixar, eu começava a ameaçar, por causa que eu entrava em pânico. Eu não queria que a pessoa me deixasse, eu queria ela ao meu lado 100% do dia dela, entendeu? Para especialistas, o stalker não busca relação, busca controle.
E a recusa da vítima, em vez de encerrar a situação, pode intensificar a perseguição. Eles acham que a pessoa tem que corresponder e quando não há essa resposta, não há a correspondência de amizade, de sentimento, ele se volta contra essa pessoa para poder entender o que acontece, o que aconteceu, porque ele não está sendo correspondido, está sendo rejeitado. Aí ele começa a perseguir, né? Casos como o da modelo Mariana Goldfarb não são isolados. A atriz Débora Falabella viveu uma perseguição que durou mais de uma década. A suspeita se aproximou como fã, mas com o tempo passou a ultrapassar todos os limites. Mesmo com medidas protetivas da justiça, ela continuou tentando contato, ignorando ordens judiciais. A situação foi considerada tão grave que a perseguidora chegou a ser presa preventivamente em 2024. Já Isis Valverde enfrentou um caso que assusta pela duração e pelo nível de apego. Segundo as investigações, o suspeito monitorou a rotina da atriz por 20 anos, reunindo informações pessoais para tentar se aproximar. Ele chegou a contratar um detetive particular para conseguir dados como endereço e telefone da atriz. O homem, que é cadeirante, foi preso no Rio de Janeiro. A atriz Daniele Suzuki também enfrentou um caso que acabou na justiça. O homem apontado como perseguidor foi identificado, mas o desfecho levantou um alerta. Na decisão, a justiça levou em conta o estado de saúde mental do suspeito. O processo apontou que ele apresentava transtornos psicológicos e o stalker foi encaminhado para acompanhamento especializado. Mas esse tipo de crime não atinge só famosos. Fora dos holofotes, histórias como essa se repetem todos os dias. Mariana é uma bailarina brasileira que se mudou para a Alemanha depois de receber uma proposta de trabalho. Há 3 anos, ela conheceu um homem por um aplicativo de relacionamento. Eles saíram algumas vezes, mas desde o início, Mariana deixou claro que não queria um relacionamento sério. Era algo casual. A gente teve alguns encontros, se eu não me engano foram 2. Ele sempre foi muito gentil comigo, sempre muito amoroso. Já no primeiro encontro ele me levou presente. Eu comecei a reparar em alguns comportamentos dele, meio que eu fui levando, mas porque eu não tinha intenção de ter um relacionamento sério com ele. Quando decidiu se afastar, o que era interesse virou fixação e o homem não aceitou o fim. Foi a partir desse momento que começaram as mensagens, as ameaças e uma perseguição que já dura anos. Logo em seguida ele já começou com as ameaças de morte, né? De primeira, assim, ele já falou: você não vai ficar comigo, então eu vou te matar. No Brasil, o stalking é crime. A lei prevê punição para quem persegue alguém de forma repetida, ameaçando ou invadindo a privacidade. A pena pode chegar a 2 anos de prisão, além de multa. Especialistas alertam que é fundamental denunciar, guardar provas, evitar interação com o perseguidor e procurar ajuda. São passos importantes para interromper o ciclo da perseguição. A vítima precisa ter vontade de representar criminalmente contra o autor do stalkeamento. Entre a admiração e a fixação, existe um limite. Quando ele é rompido, só resta espaço para o medo. Ô, Jones, eu fico pensando, se acontecesse com a tua família, a pessoa que você ama, a tua filha, por exemplo, um cara desse, que a sua filha nunca deu liberdade, começa a ficar mandando mensagem até o ponto que ele fala: se não ficar comigo eu vou te matar. O que você faz com um cara desse? Olha, Passaia, é desesperadora a situação. Eu acompanhei um caso de uma pessoa do meu relacionamento cuja filha tinha um relacionamento, rompeu e esse virou um stalker, virou um perseguidor. O pai dela, que é meu amigo, quase entrou em desespero, quase fez uma besteira. Quase matou o cara. Quase matou o cara, para falar a verdade. Tive que controlar e, obviamente, orientei para que a queixa fosse feita. E só quando a polícia está na bota é que o sujeito começa, quando as garras da justiça e da polícia ficam perto, o cara se intimida um pouco. Fora isso, Passaia,
não tem alternativa. Às vezes, se é um relacionamento, a pessoa fica não querendo quebrar o... Mas tem um negócio aqui que a gente mostrou na reportagem, que tem cara que não para mesmo quando a polícia tá lá. Exatamente. E aí faz o quê? Sério. Aí a mulher que tem que mudar de lugar daí? Tem que ir embora, eu acho que não precisa chegar nesse ponto, Passaia, mas aí tem que pedir uma Lei Maria da Penha, tem que pedir uma medida restritiva, tem que ir pra cima com a justiça com garras mais fortes, Passaia. A justiça precisa ser mais dura contra esses caras. Também né? Você acho. viu aqui que às vezes a mulher vai, pede medida e o cara não para. Então vai fazer o quê? A mulher vai mudar? É injusto. É o cara que tem que ir pra cadeia. Exatamente.